bom estar novamente com você no programa Classe Bíblica no Ar. Hoje nós vamos estudar a lição número 2 do nosso curso História da Igreja, dos primórdios até a atualidade. Você então que já tem o seu livro, abra-o comigo na página 21. Nós vamos estudar a lição número 2, que tem por título A Igreja Perseguida. Como nós vimos na aula passada, o Estado romano determinou que todo cidadão que estava debaixo do império deveria oferecer culto, deveria venerar as imagens dos imperadores, então reinantes, e dos seus antecessores. E é exatamente por este e por outros motivos que nós vamos estudar nessa lição, que a igreja então passa a ser oficialmente perseguida também pelo Império Romano. Nós vamos ver que até 100, mais ou menos depois de Cristo, a igreja sofre algumas perseguições esporádicas por parte de algumas seitas judaicas. Mas a partir de 64 depois de Cristo, ela então começa a ser perseguida também pelo Império Romano. Porque o Império Romano, a concepção de liberdade de culto dentro do Império Romano, estava associada ao fato de que todo cidadão devia também, junto do culto ao seu Deus, prestar culto às imagens dos imperadores. E, enfim, participar de toda aquela religiosidade romana. Agora, isso diferia da base da fé cristã, porque os cristãos dedicavam-se exclusivamente na adoração do seu Deus, e isto era uma afronta para o Império Romano. Acompanhe no seu livro o esboço da nossa lição. Nós vamos estar exatamente falando sobre essas circunstâncias de perseguição no final já do primeiro século até o terceiro século. Acompanhe então no final da página 21, o esboço da lição. Primeiro, a extensão da igreja. Segundo texto, primeiras perseguições. Terceiro texto, período de maiores perseguições. Quarto texto, os pais da igreja. Quinto texto, as acusações contra os cristãos. Antes, porém, de passarmos aos objetivos da lição, eu quero ressaltar uma frase muito interessante de Tertuliano a respeito dos cristãos. Observe no último parágrafo. Tertuliano disse que os cristãos foram perseguidos pelo império não por adorarem a Cristo, mas por adorarem só a Cristo. E essa era a grande diferença do cristianismo em relação às outras religiões. Vamos aos objetivos da lição na página 22. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, mencionar duas regiões do mundo antigo fora do Império Romano alcançadas pela igreja. Segundo, dizer que acusação Nero apresentou contra os cristãos para justificar persegui-los. Terceiro, dar o nome do imperador responsável pelo envio do apóstolo João ao exílio na ilha de Patmos. Quarto, mencionar os nomes de 3 dos chamados pais da igreja. E quinto e último objetivo, citar 2 das principais acusações contra os cristãos que justificaram a ação corajosa dos apologistas cristãos. Vamos então ao texto número 1, a extensão da igreja. É interessante nós observarmos que, apesar de toda a perseguição, a igreja cresce muito nesses 3 primeiros séculos. E é isso que nós vamos ver agora nesse texto, a extensão da igreja. Observe no ponto, o cristianismo se impõe. Em 313 depois de Cristo, o cristianismo já era dominante na Ásia. Você, se puder ter um mapa do mundo antigo e observar cada região que é citada no texto, você vai então poder ter uma representação mais clara, mais objetiva do quanto o cristianismo avançou nas diversas regiões que tanto faziam parte do Império Romano, como também de outras regiões. Por exemplo, o cristianismo estava presente já no final do terceiro século na Antioquia da Síria, na costa da Grécia e Macedônia, nas ilhas gregas no norte do Egito, na província da África, na Itália, no sul de Gália e na Espanha. Para que você possa melhor entender qual era a influência do cristianismo nessas regiões, eu dividi em 3 etapas. Em cada século, na verdade, isso não é tão objetivo assim. Apenas como uma representação, você vai perceber que em cada século a igreja avançou sobre um povo e um lugar distinto. Por exemplo, você pode anotar no seu caderno, porque isso não está no seu texto. No primeiro século, a igreja avançou sobre a parte oriental, alcançando principalmente os judeus. No segundo século, sobre a população gentílica de língua grega. E no terceiro século, sobre os latinos da parte oriental.
É apenas para você ter uma referência de como o cristianismo avançava sobre os diversos povos. E também é interessante que, apesar de no começo do evangelho ser pregado da forma como os apóstolos estavam transmitindo a palavra, os que eram mais acessíveis a esse evangelho eram os da classe pobre. Mas já no final do terceiro século, o que nós percebemos é que o cristianismo avançou sobre todas as diferentes classes. Isso é interessante quando nós vemos a posição e o papel dos apologistas, dos polemistas, dos defensores da fé. Eles eram homens intelectuais, homens cultos e que foram um testemunho importante dentro do Império Romano e dentro da sociedade romana da época. Vamos agora ao ponto meios de crescimento da igreja na página 24. Logo no início dessa página você tem um pequeno mapa que vai também tornar claro para você a expansão da igreja. Meios de crescimento da igreja. O autor cita aqui 2 meios importantes nesse momento da igreja, nesses 3 primeiros séculos. Nós já falamos aqui dos apologistas, dos polemistas. Nós vamos estudar um pouco mais sobre eles no texto seguinte, mas também a importância daqueles crentes desconhecidos e anônimos, que não estão citados por nomes na história, mas que pela vida irrepreensível e pela fé que eles possuíram, causaram um grande impacto e foram, sem dúvida, na verdade, o meio mais eficiente para a conversão e para a propagação do evangelho naquele período. Vamos agora passar ao texto número 2. Primeiras perseguições. Nós já dissemos que até 64 depois de Cristo, as perseguições eles não vinham por parte das autoridades romanas, estavam mais centralizados naqueles grupos judeus fanáticos que não aceitavam o cristianismo, a mensagem do cristianismo. Mas a partir de 64, nós vamos então ter referências históricas oficiais de perseguições realizadas por imperadores, muitas vezes de maneira local, esporádica, mas já no final do 2º para o 3º século, de maneira generalizada. E o primeiro imperador que passou, então, a dar início às perseguições foi Nero. Nero foi considerado por muitos historiadores como louco, e há registros históricos da sua insanidade e da sua crueldade. E não é para menos, afinal, Nero envenenou o seu irmão adotivo, mandou matar a sua mãe Agripina, mandou matar também a sua esposa Otávia, para então se casar com Pompeia. Agora, nada disso justifica a perseguição violenta de Nero contra os cristãos. Na verdade, nós cremos que uma força satânica estava por detrás daquele imperador, dos seus atos e das suas atitudes. O próprio historiador Tácito, historiador romano, relata, você pode encontrar isso logo na página 26, alguns detalhes sobre os horrores que os cristãos sofreram na mão de Nero. Em 64 depois de Cristo, ele manda então incendiar Roma. Alguns acreditam que é porque ele tinha um projeto de reconstrução. Só que ele então lança a culpa sobre os cristãos por este ato. E diz então Tácito, esse historiador romano, que os cristãos eram incendiados, tinham seus corpos incendiados logo ao cair da noite para iluminar a cidade. Eram vestidos de peles para que os animais avançassem sobre eles. Enfim, você pode ler um texto que realmente choca a nós, mas que mostra quão cruel foi a posição de Nero em relação aos cristãos. O texto, assim morreram eles, o último ponto do texto 2, primeiras perseguições, você tem um relato de como morreram os apóstolos. Nós temos algumas referências bíblicas acerca de alguns deles. Porém, muito do que aqui encontramos é segundo a tradição, segundo a história de como foram martirizados os líderes da igreja primitiva. Não somente eles, nós sabemos que muitos cristãos anônimos deram sua vida, milhares deles, para que a igreja pudesse caminhar triunfante. Na verdade, nós dizemos anônimos para nós, mas cremos com certeza muito conhecidos de Deus. Eu quero ler 2 Timóteo, no capítulo 4, e o verso 6 ao verso 8, você já encontra esse texto no seu livro, que diz assim: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esse texto é do apóstolo Paulo, mas eu acredito que é um texto que pode ser aplicado a todos os mártires da igreja em qualquer tempo, em qualquer lugar. Vamos agora ao texto número 3. Período de maiores perseguições. Nós vemos aqui que houve períodos em que a igreja foi perseguida de maneira mais esporádica, em outros tempos, de maneira mais generalizada. E o que você vai ter nesse texto é exatamente uma relação dos imperadores e qual foi a atitude desses imperadores para com os cristãos, para com a igreja. Você vai perceber que houveram imperadores que perseguiram com maior crueldade a igreja, enquanto que outros foram mais amenos no trato com os cristãos. A narração começa com Nero, em 64 d.C. e termina com Diocleciano em 284 a 305 d.C. Vamos agora procurar entender melhor, mais claramente, o que aqui está narrado em detalhes. Você pode fazer essa leitura na tua casa, dividindo isso em 3 etapas. Você pode anotar no seu caderno, você não tem isso no seu livro-texto, ou quem sabe no espaço livre do seu livro. Primeira etapa, até 100 d.C. Nós vemos que Nero, então, 64 d.C., começa as primeiras perseguições. E nós encontramos Pedro, Paulo e João neste período. Pedro e Paulo foram martirizados e João foi exilado na ilha de Patmos. O segundo período, de 100 até 250 d.C., nós vamos ver, então, perseguições locais e esporádicas. Você tem aqui no seu texto a citação de Trajano, que viveu entre 98 a 117 d.C. Trajano disse o seguinte, que os cristãos eles não deviam ser caçados como animais. Porém, se alguma denúncia fosse feita contra eles e eles, sob julgamento, confessassem a Cristo por 3 vezes, então eles deveriam ser ou sentenciados à morte ou sofrer duras penas. De 250 a 305 d.C., o que nós vamos ver é uma perseguição generalizada, cruel sobre os cristãos, principalmente a partir do Edito de Décio. Você pode acompanhar isso na página 29. Ele viveu de 249 a 251. O edito dizia o seguinte, todo cidadão que vivesse sob o Império Romano teria que uma vez por ano sacrificar aos deuses romanos. Isso os cristãos jamais fariam. E exatamente esse edito veio para poder legalizar de alguma maneira a perseguição que já existia. E nós vamos ver então que ele tenta por diversas maneiras destruir o cristianismo, agora baseado nesse edito que ele mesmo impôs sobre o Império Romano. Mas o último e talvez o mais cruel deles foi Diocleciano, que viveu entre 284 a 305. O seu intento era varrer da face da terra o cristianismo. E para isso ele mandou destruir igrejas, ele mandou que as escrituras que até então eram usadas pelos cristãos fossem também queimadas, que todas as igrejas fossem destruídas. Enfim, a sua intenção era que realmente o Império Romano se fortalecesse a partir de uma religiosidade pagã, uma religião do Estado, e que o cristianismo, que agora avançava sobre todos os territórios, pudesse ser exterminado da face da terra. Essas perseguições só vão terminar com o Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino. Nós vamos estar em lições seguintes estudando mais detalhadamente a importância do imperador Constantino para a igreja. Mas o que dizia o Edito de Milão? Dava liberdade de culto a todo cidadão que estivesse sob o Império Romano. Isso fez toda uma diferença, porque nós vimos que até então havia uma liberdade de culto, mas que na verdade era camuflada, porque o cidadão que quisesse oferecer sacrifício ao seu Deus ou cultuar a seu Deus, tinha que também oferecer sacrifício aos deuses pagãos e aos deuses romanos. E isso era contra a fé cristã, contra o cristianismo. Vamos passar agora ao texto número 4. Vamos então estudar os pais da igreja. Mas quem eram os pais da igreja? Primeiro, eram pessoas de vida irrepreensível, e isso dava autoridade, enfim, corroborava a liderança que eles tinham diante da igreja
e diante dos cristãos. Segundo, muitos deles haviam tido uma vivência com alguns dos apóstolos, e eles então receberam desses apóstolos a doutrina, que era a doutrina básica do cristianismo, principalmente relacionada à divindade de Jesus Cristo e à salvação. Nós temos aqui nesse texto uma relação desses pais da igreja e também um relato das suas mais importantes obras. Nós não vamos poder aqui mencionar detalhadamente esse texto, mas você deve fazer isso na sua casa. Eu gostaria apenas de chamar a atenção sobre o ministério que eles realizavam. Embora todos são considerados pais da igreja, nós podemos classificar o trabalho que eles realizavam em 3 tipos de trabalho. Primeiro, nós temos aqueles que nós consideramos e falamos pais apostólicos, pais da igreja, que eram a liderança que se envolvia diretamente com o dia a dia da igreja. A mensagem, a literatura que eles produziam era para a edificação da igreja. Agora, dentro desse relato de pessoas que aqui estão, nós vamos encontrar também os apologistas. Quem eram os apologistas? Eram os defensores da fé. Eram eles que, diante do Império Romano, diante da sociedade da época, defendiam os cristãos. Enfim, eles procuravam mostrar que não havia provas das acusações que eram feitas constantemente contra a igreja e contra os cristãos. Eles estavam sempre prontos a defender, usando os escritos do Novo Testamento, usando também a vida irrepreensível daqueles cristãos e principalmente usando até da argumentação filosófica grega, porque afinal, muitos desses apologistas e polemistas foram pessoas educadas dentro da filosofia grega e eles tinham uma hábil argumentação, eles eram rápidos no raciocínio e é exatamente isso que nós percebemos através dos seus textos, textos que são reconhecidos não só pela igreja, mas também por diversos historiadores, como textos de uma beleza muito grande. Nós temos também uma terceira classe que até já citamos, os polemistas. O que eles faziam? Os polemistas, eles cuidavam da fé cristã, das principais doutrinas. Eles refutavam as doutrinas heréticas. Nós vamos estudar na lição seguinte que muitas heresias estavam penetrando dentro da igreja, até porque muitas das pessoas que se convertiam vinham com a sua religiosidade e vinham também de uma vida de sincretismo. E agora eles tinham dificuldade em deixar tudo isso e se dedicar principalmente e exclusivamente às doutrinas pregadas pelos apóstolos e que eram agora transmitidas pelos pais da igreja. Então, os polemistas, eles que cuidavam da pureza da doutrina. Eu quero apenas ressaltar aqui no seu texto aqueles que são os mais conhecidos. Por exemplo, Justino, que viveu entre 100 a 167 depois de Cristo, considerado um dos maiores apologistas, foi martirizado em Roma. Nós temos também Irineu, logo em seguida, que foi um grande polemista. O seu trabalho foi exatamente refutar o agnosticismo, que era uma heresia que estava constantemente dificultando o trabalho dos cristãos. Temos Tertuliano, que é considerado o pai do cristianismo latino. Ele tinha um profundo zelo por Cristo, nos diz aqui o autor, e um profundo senso de moralidade, o que lhe deu influência e autoridade entre a igreja. E por último, nesta página, nós encontramos Orígenes, que viveu de 185 a 254 depois de Cristo. Ele é considerado o homem mais ilustre da igreja antiga. Ele usou muitos textos do Novo Testamento nos seus escritos, o que corroborava aquilo que ele dizia, principalmente diante das heresias, porque também nós vamos ver que aquilo que era heresia era feito a partir de alguns textos. Porém, Orígenes utiliza toda a doutrina do apóstolo Paulo, que só poderia ser entendida observando todas as suas cartas pastorais. E é interessante que você observe que nós não temos aqui o cânon do Novo Testamento fechado, mas o fato de que os pais da igreja citavam e utilizavam as cartas do apóstolo Paulo, também os evangelhos e também as outras epístolas dos outros apóstolos, dava credibilidade a esta carta e foi um dos motivos que levou mais tarde, no Concílio de Cartago, a fechar o cânon do Novo Testamento com aqueles 27 livros, porque todos eles, todos os 27 livros, já haviam sido citados pelos pais da igreja. Vamos agora à página 32, e nós vamos ver também alguns pais da igreja que se tornaram famosos pelo seu trabalho, ilustres por aquilo que eles realizaram.
Nós temos Jerônimo, que viveu de 340 a 420 depois de Cristo, e que é considerado o mais ilustre dos pais da igreja. Por quê? Porque sua obra ainda é muito significativa para o momento atual. Ele fez uma tradução do Antigo Testamento para o latim e também mais tarde uma tradução do Novo Testamento, que nós vimos foi originalmente escrito em grego para o latim. Isso tornava acessível à sociedade daquela época, que já estava sendo alcançada pelo cristianismo e que falava o latim, tornava acessível as escrituras. Vamos continuar terminando esse texto? Observe Agostinho, que viveu entre 354 a 430 depois de Cristo. Ele é talvez o representante da igreja, das doutrinas da igreja esboçadas na Idade Média. É o grande teólogo da igreja antiga. Ele se converteu ao cristianismo e a sua vida foi radicalmente transformada. Se nós pudéssemos observar aqui mais detalhadamente a vida de Agostinho, nós veremos que durante toda a sua mocidade, ele se entregou a todo tipo de paixões carnais. Ele viveu e experimentou de tudo em busca de uma verdade. Era um homem culto, um homem que conhecia, na época, todo tipo de conhecimento possível e acessível ao ser humano. Mas só através do encontro com o Senhor Jesus Cristo é que ele pôde, então, ter satisfeita a necessidade da sua alma. E, através da sua erudição, ele trouxe um impacto sobre a igreja da Idade Média, a maneira como ele expunha as doutrinas acerca da divindade de Jesus Cristo e acerca do plano de salvação. Vamos agora ao texto número 5. As acusações contra os cristãos. Esse é o nosso último texto. Nós já estamos chegando ao final dessa lição. E você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, o que de concreto aquela sociedade e os imperadores tinham contra os cristãos? O que é que eles faziam para merecer tamanha perseguição? Nós vamos perceber que o que eles tinham era, acima de tudo, calúnias. Porque a única coisa de concreto era a não submissão dos cristãos, da igreja, à ordem do Império Romano de venerar as imagens do imperador e de prestar culto aos deuses pagãos. Mas a vida era uma vida irrepreensível. No entanto, eles eram constantemente acusados de incesto, de práticas imorais, de rebelião, de homicídios, enfim, todo tipo de delinquência da época era atribuída aos cristãos. E havia também rumores por parte do povo acerca das reuniões que os cristãos realizavam no primeiro dia da semana. Na verdade, eles diziam que os cristãos, quando ali se reuniam, praticavam orgias as mais variadas e se entregavam à embriaguez. Porém, eles não tinham fatos concretos, provas acerca desses rumores. Nós temos também os rumores da parte dos intelectuais. O que nós vamos perceber, de verdade, nesse aspecto, é que o que causava estranheza, o que causava impacto sobre aquela sociedade, era o fato de que, no culto, os cristãos não se utilizavam de imagens, não se utilizavam de artifícios. E isso estava, de alguma maneira, impactando a sociedade no aspecto econômico, porque muitos viviam disso, exatamente de construir aqueles templos, de construir imagens, enfim, viviam da religiosidade popular. E uma outra ameaça é que os cristãos, de certa forma, eles pregavam a igualdade, porque o Evangelho fala da igualdade dos homens diante de Deus. Leia comigo na sua Bíblia, lá em Gálatas, no capítulo 3, e verso 28, o seguinte: de sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vamos terminar essa lição com o último ponto, o papel dos apologistas. Nós vimos que eles foram educados dentro da filosofia grega e eles procuravam agora, através dos seus escritos, mostrar que o cristianismo não era algo irracional, mas, na verdade, a mais elevada filosofia, a revelação de Deus aos homens. Eles não conseguiram, nós percebemos, impactar a sociedade como era o propósito. No entanto, eles foram um testemunho diante da igreja de que homens cultos, homens intelectuais, podiam ter discernimento da revelação de Cristo Jesus quando debaixo de uma fé simples. E em relação aos outros cristãos, nós temos muito pouco acerca deles dentro da história.
mas nós sabemos que Deus, aquele que é fiel, há de recompensar a todos esses que entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, mártires da igreja. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima aula.